Oi, gente, sou Maria Helena Valho e estou aqui para começar o primeiro episódio dessa nossa parceria com o Itaú Personalité, onde a gente vai falar sobre investimentos, sobre a importância da mulher cuidar do seu investimento. Com Ana Luísa Westphalen e Ana Laura Magalhães, duas grandes especialistas. Vamos começar conversando sobre essa importância da gente cuidar do nosso patrimônio. Quem vai começar? Ana? Obrigada, Maria Helena, pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês para falar sobre finanças, sobre mulheres, né? E um dado recente que saiu sobre a participação das mulheres nas famílias brasileiras e que me chamou a atenção é que hoje, de 100 famílias brasileiras, 52 têm na mulher a figura de sua provedora principal. E isso, quando a gente olha para investimentos, a gente não vê um equilíbrio, né? A quantidade de homens e mulheres no país está equilibrado. Nos lares, quem que é chefe de família está equilibrado. Mas nos investimentos, a gente, infelizmente, ainda está atrás, né? Quando a gente olha, seja em renda variável ou globalmente, em termos de investimento. Então, eu acho que tem esse gap aí que a gente tem que ir com o tempo conquistando, e estamos fazendo isso, né, de conquistar o espaço. E um outro fator para falar de investimentos em mulheres é que a gente vive mais do que os homens, né, e também me apoiando aqui em números, quando a gente olha a expectativa de vida no Brasil, a expectativa de vida da mulher hoje é um pouquinho mais de 79 anos, enquanto o homem está mais próximo de 70, então quanto antes a mulher puder tomar as rédeas da sua vida financeira, melhor será, né? Assim, eu quero muito ter as conversas que eu tenho com as minhas amigas de, poxa, o que a gente vai fazer na nossa aposentadoria? Tem que ser um tempo para curtir, e a gente só vai poder curtir com uma tranquilidade, e isso só o investimento pode proporcionar. Eu sempre gosto de falar que as pessoas falam, a vida é curta, vamos aproveitar. Não, a vida é longa e ela tem que ser bem vivida, né? Então, se a gente puder falar um pouquinho de cuidar do dinheiro, a gente tem que ter uma etapa anterior do cuidar do dinheiro, né? Eu vejo as mulheres da Women Invest se preocupam muito com isso, mas sempre falam, eu não tenho muito dinheiro, então eu não posso investir. Não é assim, né? Não é assim, acho que são alguns pontos importantes nessa sua fala e complementando com o que a Ana também trouxe, que é um pouco desse contexto de problema estrutural mesmo sobre o ganhar dinheiro sendo mulher no Brasil e no mundo. Né? Existem várias pesquisas que mostram que as mulheres elas têm um gap salarial em relação aos seus pares, em várias instituições, inclusive em vários trabalhos. Então é natural que ao longo do processo também essa questão do psicológico de pensar não tenho dinheiro suficiente para investir porque de repente existe sempre uma lacuna de gasto que vem a priori da lacuna do investir. O que a gente tenta falar, pelo menos, é a partir do momento em que se torna minimamente confortável, que você tenha um colchão ali de salvaguarda, de dinheiro daquilo que você ganha, porque também quando a gente é mãe, quando a gente tem vários outros custos, fica mais difícil da gente ter aquele dinheiro só para a gente. Mas tentar mudar um pouco o mindset de investir antes e gastar depois. Isso pode começar a ajudar algumas pessoas também a entender que faz parte desse processo de viver uma vida longa e que a gente precisa manter um bem-estar, um determinado nível de conforto, sabendo que, bom, eu posso investir primeiro e depois começar a entender como é que eu vou gastar esse dinheiro. Tem algumas outras dicas que podem ser legais, então entender quais são os custos fixos, mensais, quais são os custos variáveis, o que a gente pode enxugar, o que não pode, porque é isso, o cuidado do guardar dinheiro ele vem antes do investir. Mas o investir ele pode ser um pouco mais automático na nossa vida se a gente se habitua a ele dentro do nosso processo do ganhar dinheiro também. Então, quantos % do que eu ganho eu consigo destinar para minha aposentadoria, para pagar alguma coisa que eu quero, para criar um sonho, para ajudar um filho em algum momento, em algum contexto? Então, vai um pouco para esse lugar. Trazendo para um contexto, até no Brasil, a gente é 51% da população brasileira. Saber que a gente vive uma média de 7 anos a mais, então as mulheres elas estão ali, mas o que será que está fazendo com que elas não invistam? Será que é a falta de acesso à informação ou uma falta de representatividade? É muito importante a gente estar aqui sendo mulher e falar sobre isso, né? Porque aí acho que a gente consegue também estimular esse debate e trazer essa representatividade que passa a se tornar natural nesse universo. Você estava falando de poupar, você estava falando de reserva de emergência, quer dizer, a partir do momento que a gente tem um dinheirinho sobrando, a gente já tem que cuidar dele.
tá? A gente Com já tem que botar ele certeza. para trabalhar. E acho que tem um outro ponto interessante que é a concepção do investimento, que há muito tempo não foi acessível, já ficou mais democrática. Então, hoje você consegue começar a investir de uma forma extremamente acessível, né? Com fundos de investimento que você tem uma aplicação mínima em que é possível e que é normal aquilo entrar na sua rotina. Então, quebrar também esse paradigma de achar que investir é só algo muito excludente, sendo que, na verdade, é algo que pode estar no cotidiano de todo mundo. Deve, né? Porque se a gente está nesse movimento de conquistar mais espaço e as mulheres, uma coisa muito bacana, por mais que a gente tenha um gap, e isso a gente tem que trabalhar para conseguir diminuir, a gente já conquistou posições em instituições e tudo mais que antes a gente não tinha. Então hoje a mulher está sim ganhando mais dinheiro e além da obrigação de contribuir, que a gente começou falando sobre isso, de contribuir com as despesas da casa, a gente tem que cuidar da gente. Então, cuidar da gente, a gente poder tomar as decisões que a gente quer tomar, passa por cuidar do nosso dinheiro. Então, se a gente pudesse falar um pouquinho mais como fazer isso, quais são os instrumentos, por onde que a gente segue com isso? Eu acho que o primeiro passo, né, para começar a investir, passa muito por autoconhecimento. Então, a investidora vai começar, né, uma carteira de investimento, ela preenche um questionário do perfil do investidor, né? E dentro do Itaú Personalité é dividido em 4 perfis diferentes. Então, a gente começa aí com um investidor conservador, que é aquele investidor que ele preza por tranquilidade. Ele investe o dinheiro, ele quer tranquilidade, ele quer segurança. E ele não aceita investimentos que, por exemplo, investimentos em ações que trazem um risco para a carteira. Para ele, tudo bem, ele abre mão do melhor retorno em detrimento de ter segurança. Um segundo perfil é o perfil moderado, que já é o caso daquela investidora que aceita, ela quer tranquilidade, ela quer segurança, mas ela já aceita alguma oportunidade que possa surgir, por exemplo, envolvendo um ativo, um tipo de CDB ou emprestar dinheiro, mercado de crédito, às vezes não tanto ação, mas se essa investidora for ver o rendimento do mês e tiver no negativo, por alguns meses ela ainda lida... Aguenta, né? Tem um pouquinho de tolerância. Tem tolerância a esse tipo de risco. Um terceiro perfil é o perfil arrojado, que vai ser aquela investidora que investe com o objetivo de ganhar dinheiro. Claro que todo mundo investe com o objetivo de ganhar dinheiro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a prioridade não é que aquela carteira de investimentos dê segurança, a prioridade é que traga um retorno, traga uma valorização. Já é uma investidora que tem um conhecimento, talvez uma experiência maior e que sabe que o mercado anda em ciclos, né? A gente vê a bolsa muito mostrando isso e ela sabe que se por um ano a carteira tiver no negativo, tudo bem, porque a tendência é recuperar. Ela tem um conhecimento e tem o estômago necessário para isso, porque ela sabe que se ela aguentar firme, os retornos no momento mais favorável do ciclo serão maiores. E um quarto perfil é o perfil agressivo, já é uma investidora que gosta de correr bastante risco com o objetivo de ter um rendimento satisfatório. E nesse caso, essa investidora pode aguentar aí por anos, ver um rendimento no negativo, esperando um movimento do mercado favorável que justifique e que traga retornos aí exponenciais, né? Então, como a gente pode ver, esse perfil do investidor, ele é uma análise de perfil que ela é uma união, né, da tolerância a risco, e eu falo que tolerância a risco a gente sente na região do estômago, né? Exatamente. É uma relação muito íntima que a gente tem de saber aonde que dói. Se dói o estômago, se você olha a sua carteira, ou você vê um amigo que está com um determinado desempenho, ou se está chacoalhando muito, ou se até você vê o noticiário e você fica com o estômago embrulhado, é onde a gente vê a tolerância. Mas essa análise do perfil do investidor também engloba a situação financeira da pessoa, porque não adianta ela falar, eu sou super arrojado, só que eu não tenho dinheiro, né? Voltando ao nosso ponto anterior, você precisa de dinheiro para investir, né? Então, você pode ter uma tolerância alta, mas a sua situação financeira atual não permite que você tenha uma carteira diversa o suficiente para você poder correr risco em alguma classe de ativos, além, por exemplo, da sua reserva de emergência. Sempre a reserva de emergência é o primeiro passo, né? A gente não recomenda a ninguém, por exemplo, tomar crédito para poder investir, né? Você tem que primeiro arrumar a casa para começar.
E além da situação financeira, além da tolerância, tem a parte de conhecimento, né? Tem, às vezes, assim, tem casos de uma colega minha que tem um cliente que é jogador de futebol. Ele tem muito dinheiro. Aí você pensa, poxa, é um investidor que tem tudo para ser arrojado porque ele tem muito dinheiro. Tá, mas ele não tem o conhecimento ainda, nesse caso específico desse cliente, então ele precisa adquirir o conhecimento. E por fim, é uma análise que envolve objetivos. Se você tem um objetivo de curto prazo, se você tem um objetivo de mais longo prazo, que daí é o mundo ideal para quem vai investir. Por exemplo, uma carteira que vai ser feita para uma criança que vai nascer. Poxa, o horizonte de investimento é enorme, o objetivo está lá na frente, então dá para correr mais risco. Então a análise do perfil da investidora aporta todas essas características. Então, só para recapitular, que eu acho legal. Quando a gente fala em termos de tolerância a risco, a gente está querendo evitar o seguinte: você está num investimento que não é adequado àquilo que você quer, você entra em pânico porque aquilo lá está caindo, de repente você vende, perdeu dinheiro, tá? Você é uma investidora que tem sim um apetite, você topa risco, só que o teu patrimônio, o que você tem de dinheiro não permite, porque às vezes naquele momento que tem aquela queda e que você fala, ou eu quero colocar mais, ou vou segurar, você precisa desse dinheiro. Então isso também é importante. Horizonte, por quanto tempo você quer fazer isso? Qual que é o meu momento de vida? Isso também faz diferença. E seu conhecimento, né? Educação é fundamental, porque por mais que você tenha que confiar no profissional que está te ajudando, porque eu sempre falo que é super importante você ter alguém te ajudando, você tem que ter a responsabilidade junto de entender aquilo que está sendo passado para você, né? Então, acho que são esses 4 pontos que a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas tem um ponto interessante que é sobre o autoconhecimento, que eu falo que é muito importante quando a gente vai investir, porque o perfil de investidor, ele diz muito sobre quem a gente é. E é muito comum em rodada de amigas, a gente sentar para conversar e uma de repente falar que deu certo um tipo de investimento e a outra falar que deu certo um tipo do outro. E mesmo se a gente entrar no mesmo investimento, só de eu entrar depois, ou num outro momento de cíclico de economia, ou em algum outro contexto, a gente já não vai ter mais o mesmo resultado. E às vezes o que funciona para um não é o que funciona para outro. A gente até chama isso de efeito manada, que é você ouvir o que funciona para uma pessoa e querer copiar para você. Isso, inclusive, é um viés inconsciente que a gente tenta trabalhar muito, né? Porque é normal a gente achar que é racional na hora de tomar decisão de investimento e saber o perfil de investidor ajuda nesse contexto. Porque aí você escuta, vê notícia, quer saber um pouquinho mais, acha que aquele investimento é interessante para você, sai do seu perfil de investidor acreditando num contexto que não pode, né, necessariamente acontecer e você acaba entrando num contexto de se decepcionar. Numa experiência de investimento que poderia ter sido ótima se você tivesse sido fiel ao seu perfil de investidora. Então é muito importante a gente realmente saber, nessas conversas que a gente pode ter com um especialista, respeitar nosso momento, nosso espaço, nosso dinheiro conquistado e ser muito fiel ao nosso perfil de investidora. Claro que a gente pode conversar com algumas pessoas, pegar umas dicas, mas existe esse processo de saber, será que esse negócio é para mim mesmo? Bom, não é? Considerando tudo o que a gente falou, a gente tem aí uma equação que a gente tem que entender bem. Uma equação que envolve risco, liquidez e rentabilidade, né? A coisa não funciona, não dá para ter os 3. Nada na vida dá para ter tudo. Mas como é que funciona isso? Como é que a gente olha e entende? Pensa naquela investidora que quer uma boa rentabilidade, estava lá na conversa com as amigas, ela ganhou um montão, eu estou ganhando menos. Alguma coisa ela está melhor, se ela está ganhando menos, ela está abrindo mão de rentabilidade por outras coisas. Como é que funciona isso, Ana? Exatamente, Marilena, é exatamente esse ponto. A gente fala que é a tríade dos investimentos, né? Porque tem sempre esses 3 fatores. Liquidez, que é essa possibilidade de você resgatar o dinheiro e ele já se transformar em saldo de volta na sua conta. Rentabilidade, que é o que a maioria das pessoas busca. E o risco, que não é todo mundo que está disposto a correr, né? Então, é uma questão do seguinte: se você quer rentabilidade e pouco risco, você provavelmente não vai ter liquidez, né? Então, vai ser um investimento que você vai ter que ficar mais tempo, não vai poder resgatar a qualquer momento. Ah, mas eu quero ter liquidez e quero ter rentabilidade. Não vai ter segurança, porque um dos tripés ali, um dos pezinhos vai ter que sair dessa equação. Não, então eu quero segurança e quero rentabilidade, não vou ter liquidez. E assim você vai construindo todo esse processo. Agora, quero ter tudo?
Você pode ter tudo numa carteira diversificada, você não vai ter tudo no mesmo produto. Então é aí que entra um pouco dessa beleza também de se criar todo esse processo de ter um pedaço em renda fixa curta, renda fixa longa, renda fixa atrelada a estratégias de remuneração diferentes, remuneração em pós-fixado para acompanhar a taxa básica de juros, remuneração em inflação ao longo do tempo para ter essa proteção do seu patrimônio. É interessante também ter exposição um pouquinho de volatilidade, outras moedas, commodities, dólar, mercado internacional também para sair do risco Brasil. Então aí você vai ter mais risco, mas aí você tem os outros pedaços aí dessa carteira que compõem tudo isso. E aí volta no perfil de investidora. O quanto cada uma dessas 4 carteiras que a Ana mencionou para a gente, entre a conservadora, a moderada, a agressiva e a arrojada, né? 4 perfis, estão dispostos a ter esse nível de diversificação. Cada carteira dessas também vai ter uma volatilidade diferente. E aí a gente volta nesse contexto de o quanto eu me sinto à vontade para ter a minha própria carteira de investimentos, sendo que eu posso ter um pouquinho de cada coisa. É igual fazer uma dieta balanceada. Né? Todos os dias, se a gente se alimentar da mesma coisa, talvez a gente fique um pouco enjoada. Mas a gente sabe que tem muito essa questão dos nutrientes necessários para a gente viver bem. Então, qual que é o pedacinho de cada coisa que você pode ter? E dependendo do tempero, daquela pimentinha que você quer colocar para ter um pouco mais de retorno, mas o quanto você aguenta, o quanto faz sentido para você. Até você se acostumar a ir mudando. Tem um ponto interessante também sobre o perfil de investidora que pode mudar de acordo com cada fase da nossa vida. Muitas mulheres acham que criar o perfil de investimento vai ser algo estático para sempre. E nada é. O perfil de investidor também não vai ser. Então pode ser que eu esteja hoje numa fase mais conservadora, daqui a um tempo eu esteja numa fase um pouco mais agressiva, depois eu volte um pouquinho para uma fase mais moderada e tudo bem, vai ter sempre produtos e carteiras recomendadas no Itaú Personalité que vai sempre se adequar a esse contexto. Quando você estiver desenquadrada, ou seja, quando o seu perfil de investidor ou não estiver condizente com a sua carteira, ou ele já estiver desatualizado, que ele fica de 2 em 2 anos te pedindo para ser reatualizado, né? Você vai receber essa notificação automaticamente. Mas para quem tem curiosidade de fazer isso sozinha, é só entrar no aplicativo do Itaú Personalité, clicar em produtos, investimentos, área do investidor e vai ser possível encontrar ali a aba de perfil de investidor. E aí tem algumas perguntinhas bem simples que o resultado vai te trazer exatamente quem é você dentro desse universo, até para que as recomendações de alocação de investimentos venham em linha com as suas respostas. Porque senão você pode ser uma investidora conservadora e começar a procurar por investimentos muito agressivos, não combina. Então tem que estar condizente com aquilo que você realmente respondeu. E sobre isso, até estava lembrando de um caso, né? Eu e a Ana Laura, a gente fez uma mentoria com mulheres clientes do Itaú Personalité. E teve o caso de uma investidora que nos acompanhou e que ela falou assim, não, eu não concordo com o perfil de investidor que deu aqui no aplicativo, isso está errado, porque eu não sou conservadora, né? Acho que era isso, eu não sou conservadora, eu entendo, eu me informo, eu gosto de risco e tal. Só que assim, tem também aquela coisa da gente achar que a gente é uma coisa que no fundo a gente talvez não está pronto para bancar ainda. E com base na carteira que ela tinha lá no Personalité, não era o que ela achava que ela era como investidora. E assim, isso acaba sendo um processo até meio que de terapia, sabe? É igual quando a gente começa a ir a psicólogo e a gente começa a se descobrir. Então, eu acho que não sou assim, é assim. Não é, a gente teima que não é, mas as nossas atitudes, né, mostram que a gente é ou não é de determinada forma, enfim. E às vezes nada como um momento ruim do mercado também é pedagógico, né? Um primeiro chacoalhão, assim, você fala, putz, eu achei que eu aceitava mais risco, eu não aceito tanto, eu não estou confortável, porque no fundo o investimento é para trazer paz para gente, programação, um futuro bom, né? Não é também para ficar desconfortável, né? Então acho que isso dá uma resumida aqui na importância de conhecer o nosso perfil como investidora. Agora, nesse mundo de investimentos, a gente só tem um benefício a mais, que é, quanto mais a gente aprende sobre investimentos, mais a gente sabe fazer as perguntas certas também. Então, a gente tem essa pessoa que vai conduzir, que vai estar com a gente, um especialista em investimentos que pode ser sempre acessado, mas entendendo para onde essa conversa está sendo conduzida, né? Entender a conversa inteira.
sair de lá com uma sensação de, nossa, agora eu sei como meu dinheiro está investido. Bom, gente, a gente falou sobre coisas muito importantes aqui. Acho que é uma introdução muito boa para esse primeiro episódio dessa conversa tão gostosa. Por hoje, acho que é por aí. Teremos muita coisa interessante acontecendo. Esperamos você no próximo episódio. Obrigada, meninas.